Meu nome é Roberto Luiz do Nascimento, sou aluno do quarto período do curso de Tecnologia em Gestão de Turismo do CEDERJ Cefet, Rio de Janeiro. Bom, vou falar um pouco aqui da importância do transporte turístico ferroviário. Bom, o Brasil, como todos sabem, é um país com grande potencial a ser explorado pelo transporte ferroviário. Era visto que nossa malha ferroviária era muito limitada. Ela não, principalmente no Rio de Janeiro. Ela liga poucos pontos aqui na cidade e no nosso estado. Seja por suas distâncias continentais ou pelas suas paisagens, o que torna um atrativo a mais para o seu trajeto. O transporte ferroviário integrará as várias capitais do país e assim fomentar o turismo nessas regiões, criando empregos diretos e indiretos nos diversos setores do turismo. Aumento de arrecadação e distribuição de renda, pois uma vez aumentando o fluxo de turista em um determinado local, faz com que diversos tipos de serviços sejam criados, abrindo um leque imenso de oportunidades de emprego, seja na especialização da mão de obra e na absorção desta, uma vez que a demanda por esta mão de obra aumentará. Ou seja, ao se criar esse tipo de transporte, chegando a diversas regiões, aonde quer que ele passe, ele vai acabar gerando movimento de pessoas, no nosso caso turistas, ao longo dessas regiões, o que aumentará com certeza o atrativo por estes locais, e assim fazendo criar mecanismos e atrações e até mesmo situações que atraiam esses turistas para regiões que hoje são pouquíssimo exploradas ou sem nenhum atrativo turístico. E o que acontece? O turismo ele vive de atrativos, e esse tipo de transporte seria um atrativo a mais para quem é que chega. O transporte ferroviário é considerado por muitos como um modo de transporte pioneiro no que tange à organização das viagens turísticas de massa. É um tipo de transporte que consegue deslocar um número grande de pessoas, o que em ônibus ou via terrestre seria inviável. Isso deve-se, de certa forma, a Thomas Cook, que foi o pai do turismo moderno, que é o pai do turismo moderno, que utilizou-se dos trens ingleses para elaborar as primeiras viagens em que o transporte e outros produtos turísticos, especialmente os meios de hospedagem, estavam agrupados de forma a facilitar as viagens de turistas. Ou seja, esse tipo de transporte ele pode ser agregado a diversos outros tipos de serviços oferecidos pelo turismo. Ou seja, a hospedagem, atrativos turísticos em determinadas regiões, festas. Por exemplo, nós tivéssemos aqui nas diversas regiões, por exemplo, eu cito o Rio de Janeiro, que é a nossa localidade. Um exemplo, Pati do Alferes, Miguel Pereira, região dos Lagos. Se nós tivéssemos um transporte ferroviário de qualidade e que fizesse a integração desses locais, você imagina os eventos que ali acontecem todos os anos. Por exemplo, Cabo Folia em Cabo Frio, a festa do tomate em Pati do Alferes. E Miguel Pereira tem um evento lá muito grande, também que atrai bastante turistas. Você imagina o quanto aumentaria ainda mais a procura por estas cidades, por ser um transporte rápido e eficaz.
para esse determinado tipo de local. Então, eu vejo com muita importância o meio de transporte turístico eficaz e de qualidade para que se possa aumentar ainda mais a demanda de turistas aqui no nosso país. O quanto seria importante. E os diferenciais competitivos, o que eu acho de interessante? Que é a competitividade desse tipo de serviços em relação aos já existentes, que é o caso são os ônibus e os transportes aéreos aqui, os aviões. O tema da competição e integração do transporte ferroviário com o transporte aéreo tem tido destaque das mais recentes publicações. No que diz respeito à competição, o trem cujas estações ferroviárias estão localizadas nas regiões mais centrais das grandes metrópoles terminam tendo uma vantagem competitiva em deslocamentos em que as distâncias viajadas variam de 400 a 600 km. Isso ocorre pelo fato de que, apesar da tecnologia ferroviária ter uma menor velocidade de operação, eu falo isso dos trens convencionais, daqui a pouco eu vou falar dos trens de alta velocidade, em relação à menor velocidade de operação de que o transporte aéreo, a vantagem da localização de seus terminais, permite um menor tempo de viagem do local de origem do viajante até o terminal de passageiros, até o terminal de transporte. No caso de viagens muito longas, o avião consegue realizar a viagem em um tempo total menor, apesar de geralmente ter um grande perda de tempo com os deslocamentos até os aeroportos e com o procedimento de embarque, que são os check-ins. Então, o que acontece? A substituição de viagens de aviões por viagens de trens para algumas cidades trariam benefícios. Para o aeroporto londrino, por exemplo, que é o caso aqui, de acordo com os dados apresentados, cerca de 10% da demanda total do aeroporto, que trafega em rotas para importantes cidades como Manchester, Leeds, Bradford, Bruxelas, Newcastle e Paris, poderiam ser direcionadas para linhas ferroviárias, aliviando a capacidade do aeroporto, que está saturada. O nosso caso aqui pode ser o caso do Santos Dumont. Santos Dumont hoje, ele é um aeroporto com utilização limitada, pois ele se localiza instalado dentro da cidade e sofre muito com variações climáticas. Se o tempo está ruim, o aeroporto não consegue funcionar e acaba tendo que transferir todos os seus voos para um outro aeroporto que fica a aproximadamente 15, 20 km de distância, que fica no bairro da Ilha do Governador. O que causa isso? Muito transtorno aos passageiros, que tem que fazer esse deslocamento via ônibus. E o trânsito já está caótico. Se nós tivéssemos um transporte ferroviário interligando esses terminais, todos esses problemas seriam amenizados. Teríamos menos problemas em relação ao transporte dessas pessoas quando acontecessem essas intempéries de mau tempo naquele aeroporto. No que se refere à integração entre os dois modos de transporte, em função da dificuldade de acesso para os aeroportos, que ficam em regiões mais distantes e central da cidade, o metrô e o trem podem propiciar confiabilidade e rapidez nesses deslocamentos, quando comparado com o automóvel e o ônibus, por exemplo. Em outro estudo, verifica-se como as linhas de trem podem dar acesso aos aeroportos, identificando os tipos de cooperação entre esses dois modos de transporte com conceitos bem próximos dos apresentados anteriormente. Sobre os tipos de ligações físicas entre aeroportos e trens, os autores apresentam 4 meios de se chegar a um terminal aeroportuário, utilizando o sistema ferroviário. O primeiro é quando uma linha liga o centro da cidade ao aeroporto mais próximo. O segundo é o caso da ligação do aeroporto com o sistema metroviário, que possibilita que do aeroporto se possa chegar a vários pontos da cidade, com um só meio de transporte.
A terceira conexão é chamada pelos autores de acidental. Ocorre quando o aeroporto é construído próximo a uma linha férrea já existente, como acontece na cidade de Manchester, lá na Inglaterra. A última forma de integração é a formação de um grande hub em torno de uma grande cidade, ligando o aeroporto da mesma cidade do interior. Geralmente é nesse tipo de integração que atuam os trens de alta velocidade, como Paris, Frankfurt e Amsterdã. Essa é uma outra forma de podermos fazer a integração do aeroporto com as várias cidades. Como eu disse, o nosso país é um país de dimensões continentais. Há deslocamentos muito grandes entre os estados, muitas das vezes. E por que não ter aqui um trem de alta velocidade interligando esses estados? Você imagina hoje sair da cidade do Rio de Janeiro e ir para o Nordeste, por exemplo, Recife, você levar 3 dias dentro de um ônibus, você podendo fazer isso num transporte ferroviário de qualidade, que é um trem de alta velocidade, com todo o conforto e serviços de bordo, e contando com todo o atrativo do deslocamento, com suas paisagens, paradas estratégicas em determinadas cidades, para que as pessoas pudessem consumir produtos e serviços ao longo desse trajeto, seria uma coisa extraordinária. Último ponto aqui é a relevância deste modal para o desenvolvimento local e regional do contexto brasileiro. Eu já até havia tocado um pouco nesse ponto no início desse vídeo. Fundamental que se crie um modal dessa natureza para que se possa ter desenvolvimento nos próprios pontos onde esse tipo de transporte passa. Tivemos hoje, muitas das vezes, deslocamento em massa de pessoas que moram em determinadas regiões para os grandes centros, pela falta de oportunidade nos seus locais de origem, nas suas cidades, nos seus bairros. Uma vez fazendo o tipo de transporte ferroviário em que se faça de uma forma que o serviço seja de qualidade, com qualidade, de qualidade, com qualidade e com excelência de serviços oferecidos, esses pontos onde este tipo de transporte chegue, comece a se desenvolver serviços e mão de obra para que se possa ser absorvidas nestas regiões, em que comece a ficar distribuído o deslocamento dessas pessoas ao longo do estado, e que não se faça hoje como é um período, existe uma migração de pessoas ao longo do dia, onde grande parte da população se desloca toda para um determinado local, muitas das vezes por falta de opção onde ele reside. E que com a criação deste tipo de transporte e este tipo de serviço para o deslocamento de pessoas para esses locais, pode fazer com que estas cidades, esses bairros, passem a explorar atrativos turísticos das suas regiões e, consequentemente, esses turistas comecem a se deslocar para essas regiões e começarem a consumir esse tipo de serviço desses locais. Ou seja, é de fundamental importância a relevância desse tipo de transporte para o desenvolvimento local e regional nesse contexto a nível Brasil. Então, minha gente, era isso que eu tinha para explanar. É essa a importância que eu acho do turismo, do tipo de transporte ferroviário para o turismo. Eu acho que o transporte, ele sendo de qualidade, ele tendo
uma eficácia naquilo que é oferecido, eu tenho certeza de que esse tipo de transporte ele trará benefícios, ele trará lucros para quem investir nele e, consequentemente, todos sairão ganhando. Ok?